Hoje nós vamos falar sobre fotografia. Vamos conhecer a história do fotógrafo lourenciano Rudimar Cipriani. Ele vai nos contar sobre como, quando e por que se interessou pela fotografia. A fotografia para mim surgiu, cara, por uma paixão minha mesmo. Não sou de família de fotógrafos, entendeu? É uma coisa pessoal minha, uma paixão minha, que vem lá da infância, inclusive, né? No tempo da minha infância, da minha adolescência, eu fotografava a minha irmã, por exemplo, com aquelas antigas câmerazinhas Kodak, sabe? Então foi dali que surgiu o meu gosto também pela fotografia, né? E mais tarde, em torno de 27 anos atrás, em 1995, eu fui convidado a participar de um curso de fotografia. E a partir de então, eu fiz da fotografia minha profissão, meu ofício, né? Como aprendeu e como se aperfeiçoou dentro da fotografia? Eu iniciei fazendo um curso profissional, ministrado por um fotógrafo aqui da cidade mesmo, aqui de São Lourenço do Oeste. E foi o meu passo inicial, né? Foi o curso básico que me deu o pontapé inicial para mim trabalhar na profissão de fotógrafo, certo? Naquele tempo, ainda era no tempo do filme, né? Então não tinha muito recurso também para a gente procurar cursos mais avançados. Eu fiz esse curso local aqui e o meu conhecimento maior também eu fui adquirindo posteriormente com leitura de livros, revistas, né? A época não tinha muito esse lance de internet, né? Então os meios que a gente dispõe na época eram revistas, livros, né? Basicamente isso, né? Eu não fiz nenhum outro curso além desse, de aperfeiçoamento, digamos assim. Então todo o meu conhecimento de fotografia foi basicamente através da leitura, certo? De livros e revistas. Fotografar pássaros e a natureza é um hobby do Rudi e ele nos conta desde quando se interessou por isso. Como eu falei também anteriormente, minha paixão pela fotografia é da infância, a paixão pela fotografia de natureza também vem da minha infância, né? Eu já falei isso, inclusive, em outras entrevistas, que a paixão minha pela natureza, pela fotografia de natureza, surgiu quando, lá na minha infância, eu colecionava figurinhas de pássaros, por exemplo, né? De animais, ao passo que outras crianças não, colecionavam, né? Na época era comum isso, né? Hoje em dia a gente não vê mais isso nas crianças, mas antigamente era comum isso, né? As crianças faziam coleções de figurinhas, né? De chiclete, enfim, figurinhas adquiridas que vinham em chocolates, ou adquiriam mesmo, né? Nas bancas de revistas. Então eu colecionava figurinhas de natureza, de pássaros principalmente, e foi a partir disso, né, que surgiu a minha paixão pela fotografia de natureza, né? Que depois, mais tarde, se tornou meu hobby, né? A partir do momento que eu comecei a trabalhar com fotografia profissionalmente, eu fiz da fotografia de natureza um hobby, porque foi o meio que eu encontrei para extravasar a minha paixão, né, que eu tinha, né? Então, a partir do momento que eu tinha em mãos os instrumentos que eu podia executar esse meu hobby, eu comecei a praticar, né? E isso foi logo em seguida que eu iniciei a fotografar como fotógrafo profissional de eventos, fotógrafo social, certo? A tecnologia evolui a cada tempo e o Rudi fala de como isso mudou a fotografia. Na época que eu iniciei, a fotografia era basicamente considerada artesanal, né? A gente mesmo fazia a revelação. Eu não cheguei a fazer a revelação de fotografias de tamanhos habituais, né, para álbuns, mas eu cheguei a fazer a revelação de fotografias 3x4, fazia a revelação no quarto escuro, usando aqueles produtos químicos, enfim, né? Então eu passei por esse processo, eu tive esse conhecimento, né? E a partir do momento que surgiu a fotografia digital, no começo eu também fiquei meio assim, né? Como tudo que é novo, a gente fica um pouquinho com o pé atrás, hesita em mudar, né? Mas eu mudei. Fui um dos primeiros, inclusive, aqui na região que migraram para o convencional, para o sistema digital, né? A fotografia
fotografia digital foi uma verdadeira revolução, né? Comparando com o que era anteriormente, né? Você imagina, né, na época do filme, você capturava as imagens, você não conseguia ver na hora, tinha que aguardar a revelação, a gente mandava inclusive revelar fora, Pato Branco, Curitiba, demorava em torno de uma semana para chegar para a gente, né? Você, por exemplo, fotografava um casamento, né? Você utilizava lá 2 ou 3 filmes de 36 poses, certo? Você não via as fotos na hora, tinha que mandar para fora, mandava revelar. Era uma surpresa total, entendeu? Era um suspense, vamos dizer assim, né? Não sabia o que saía, mas lógico, a gente confiava também no trabalho. E basicamente todas as fotos que a gente fazia ficavam boas, né? Com exceção de algumas que não. E diferentemente do que é hoje, com o digital, a gente tira montoeiras de fotos, né? Vamos falar assim de grosso modo. A gente tira muitas fotos hoje em dia, né? Porque você tem essa possibilidade de estar avaliando as fotografias, né? Pelo que a tecnologia nos propicia hoje, né? Na época não existia isso. Então a gente tirava somente aquilo que o cliente contratava, né? Se o cliente contratasse um casamento para fotografar 120 fotos, 100 fotos, você ia lá e tirava 130, umas 10 fotos a mais apenas, né? Para ter uma margem de descarte bem pequena, certo? Que é bem diferente de hoje em dia, né? Para fechar o nosso quadro de hoje, o Rudy vai nos contar o que é a fotografia na vida dele. Fotografia para mim é tudo, né? É minha vida. Eu tinha uma profissão estável antes de entrar para a fotografia. Eu abri mão daquela profissão para me tornar um fotógrafo e me dediquei totalmente para isso, né? Obviamente que nos tempos atuais, um fotógrafo ele tem certas dificuldades, né, para ter mais sucesso, vamos dizer assim, na carreira, mas depende muito de cada caso, né? Então a fotografia para mim é tudo, né? Foi minha vida, continua sendo, apesar dos revés que a profissão teve, né, no decorrer dos anos, eu não desisti, nunca desisti, né? Tanto que até hoje eu continuo, né? Pela paixão que é a fotografia para mim. Tanto a fotografia social, que é a minha profissão, é meu ganha-pão, é meu meio de sobrevivência, quanto a fotografia da natureza. A fotografia da natureza eu posso até dizer que é o que me move, né? Principalmente.